Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Corre que dá Tempo, sobre o projeto das 52 maratonas pela conscientização. Hoje nós estamos entrando no mês de maio. O maio ele é conhecido por maio amarelo, né? Essa cor amarela ela representa o sinal de trânsito amarelo, que é a atenção. E nós vamos falar hoje sobre a segurança no trânsito, né? A conscientização no trânsito. E eu estou aqui com dois convidados especiais. Queria já de antemão agradecer o convite, de vocês terem vindo participar. Estou aqui com o Ricardo, com o Fábio. Vou deixar vocês se apresentarem aí, começando pelo Ricardo. Legal, boa tarde, Dudu, Binho, obrigado pelo convite aí, parabéns pela iniciativa, muito legal, né, dar essas dicas importantes, cada mês, né, um assunto. Cada mês é um assunto, cada mês já passamos por janeiro branco, fevereiro laranja, março azul marinho, abril foi azul, né, autismo, janeiro branco foi sobre a consciência mental e emocional, fevereiro foi sobre leucemia, azul marinho foi sobre câncer coloretal e abril foi sobre autismo. Foi o último tema aí abordado e nós vamos falar agora sobre maio. Legal, Dudu, muito bom aí. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Bom, eu fui bombeiro, trabalhei no bombeiro durante alguns anos, né? Tive aí a oportunidade de conviver com algumas situações do qual a gente vai trocar uma ideia aqui na mesa, né? Eu também sou técnico de segurança do trabalho. Sou técnico em enfermagem, instrutor de alguns cursos de emergência, né? Então tô nessa área aí já faz alguns anos e vim aí para tentar contribuir com o assunto, falar algumas experiências aí, dar algumas dicas também voltada à área de primeiros socorros aí para que a galera esteja aí mais segura e preparada aí nas corridas aí. Valeu, obrigado. E aí, Fabinho? Dudu, boa tarde. Primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade de participar aqui do podcast. É uma gratidão, uma poder participar, né? E poder contribuir com esse tema aí de maio amarelo. Eu que tenho alguma experiência com não legal, né? Que a gente fala, mas eu posso contribuir com um acidente que eu já passei. Conheço bastante gente que sofreu acidente. E fazendo uma apresentação breve minha aqui, né? Eu sou de Mojimirim, nascido e criado em Mojimirim. Tenho 36 anos, trabalho aqui na Câmara Municipal de Mojimirim e sou praticante do triatlo. Então, como você está mais envolvido no ramo de corrida, né? Praticante de triatlo, também participo de bastante corrida. E é isso, Dudu. Então, obrigado de novo. Vamos começar aí, vamos trocar uma ideia legal sobre o Maio Amarelo e puder contribuir, estou à disposição aqui. E quanto tempo que você já é praticante de corrida? Corrida e triatlo? Eu comecei a praticar mais rotineiramente o exercício desde 2014, então são 12 anos. 12 anos. O triatlo eu tô no 7º ano aí, mas a corrida desde o começo. Desde o começo. Desde o começo. Para quem não é muito familiarizado, né, até para ilustrar, o triatlon são as 3 modalidades, né? Isso. Começa com natação, Nada, pedala e corre. Pedala e corre, isso, né? E tem várias modalidades, né? Várias distâncias. Várias distâncias, né? Isso. Então eu tô treinando aí pra fazer agora, dia 31 de maio, o Ironman, né? Ironman Brasil. É o primeiro ou não? É o primeiro Ironman. Primeiro. Isso. Que você não foi no outro? Que eu não fui no outro porque justamente sofri um acidentezinho aí e não pude participar. Esse aí que é em Florianópolis? Isso, em Florianópolis. Que é no Brasil é só em Florianópolis. Só lá. Isso, o Ironman, né? Aí tem os 70.3, que são o meio Ironman, que tem dividido em 6 edições aí aqui no Brasil. E o Ironman, só para o pessoal entender, quais são as distâncias? Começa com 3.800 metros de natação. Depois 3.800? 3.800 no mar. Mar aberto. Mar aberto. Mar aberto. Depois tem 180 de bike, 180 km de bicicleta e depois 42 de corrida, que é uma maratona. Uma né? maratona. Uma maratona. Tem isso tudo seguido num dia só. Num dia só. E o pessoal, vamos supor, um tempo de um profissional vai fazer o quê? Numas 7 horas? O profissional legal é fazer sub 8 horas. Sub 8 horas. Esse é um cara... Isso aí vamos falar assim, que é o tempo a ser batido no profissional. No profissional. E geralmente eles fazem, quem ganha e tal. E o amador? O amador legal é fazer sub 10 horas. Sub 10 horas. É um amador bem treinado. Bem treinado. Que é bem difícil. Mas a prova tem duração de 17 horas. Você pode fazer. 17 horas. Pode completar a prova.
É puxado. Puxado. Já me falaram já para mim participar, para mim começar a praticar, mas eu não sou muito fã de natação, não gosto muito. Mas já falaram, participa tal, mas eu não sou muito fã da natação. Estou nas minhas maratonas, tá bom já. Para ser sincero, eu nunca me imaginei praticando triatlo, Ironman, essas coisas. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Comecei a correr, depois comecei a pedalar. E depois, muito tarde, comecei a nadar. Foi uma coisa natural, foi um processo. Foi acontecendo e gostei. Peguei gosto pela coisa e tamo aí. Legal. Então vamos começar agora aqui o bate-papo com o Ricardo. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho desse mundo que você viveu, né? E ainda vive, né? Como bombeiro, que você deve ter feito vários atendimentos, né? A gente falar sobre hoje o trânsito. A gente está vendo cada dia mais cidades caóticas, né? O fluxo de carros, se a gente for analisar 15, 20 anos atrás, aumentou muito, né? Principalmente fluxos de moto, né, que hoje é um veículo barato, né, um veículo que todo mundo tem, né, o fluxo todo mundo tem, assim, é um meio que todo mundo pode ter, né, os iFood da vida aumentaram muito, né, a gente também pode colocar nesse negócio o uso de celular. Então eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal entender qual que era o seu trabalho, como que você atuava, que você viu, e a gente vai dando o Fabinho também entra com o que acontecia, a gente vai falando um pouco de corrida e a gente vai levando o papo aí. Show de bola. Tudo bombeiro, trabalhava no município de Itapira, né? Então nós atendíamos as ocorrências. Fogo em mato, fogo em casa, inclusive acidentes também. Eu particularmente atendi aqui, pegando o gancho da corrida aqui, eu atendi um caso em Itapira, era uma quinta-feira à tarde, por volta das 3 horas, aí teve um chamado lá de um acidente, um motociclista e um pedestre. Até então, imaginávamos ali o pedestre, né, andando, enfim, foi atropelado ali pela moto. Na verdade, o pedestre era um corredor, ele estava correndo, e ao entrar numa avenida, na verdade a moto, o motociclista ele vinha por uma via, e aí acho que vai entrar no gancho que a gente fala do pessoal correr na contramão, para você ver o fluxo e tudo mais. Mas ali teve uma particularidade. O motociclista vinha numa mão, né, numa via, e obrigatoriamente ele tinha que virar à direita, obrigatoriamente, né? Então ele não podia virar à esquerda. Então o que aconteceu? Ele já veio, né, já vem entrando ali, ele olha para cima, né, para ver se vem descendo algum carro que é o sentido ali. E o corredor vem na contramão, então ele vem subindo essa rua na contramão. E o motociclista, acredito que na hora que ele olha, ele já vai ali virando, né? E quando ele viu, ele foi em cima, bateu. E eu acho que o corredor ali tava, né, acho que concentrado, acho que meio de cabisbaixo ali, e acabou colidindo ali a moto. A roda da moto pegou na canela, né, da perna direita. E quando nós chegamos lá, foi identificada uma fratura fechada ali, que a gente fala, tem uma ondulação na perna, ele sentia muita dor, enfim. Aí fizemos tudo o que manda o protocolo aí de restrição e tal e tudo mais. E também com a batida, o motociclista nem caiu. Nem caiu. O motociclista, ele disse, nem caiu. Ele bateu, né? Ele ficou meio de lado na moto e ele foi pra frente e o capacete acabou pegando no supercílio do corredor, também cortou. Mas isso, perto da fratura ali, não é nada, né? Vamos dizer assim. Mas aí fizemos todo o atendimento e entendemos, né? Fomos ali entender o que tinha acontecido. E realmente foi isso. Ele já foi virando ali na mão dele, olhou pra cá, né? Pra ver se vinha descendo algum carro e o corredor tava ali. Acho que também tava meio distraído, né? Então foi um caso bem específico aí pro pessoal que corre em rua. Que é muito comum, né? Muito comum. Tava conversando com o Binho agora, ele falou assim, tem um pessoal que corre às 6 horas da tarde, né? Talvez seja o único horário que ele consiga correr, né? Sim. Mas é um horário que o fluxo de carro é muito grande, né? Então tem que tomar atenção, tem que tomar cuidado com isso, né? E o corredor, ele assim, o corredor, diferente do ciclista, o corredor, a gente vai falar, a gente pode falar também do próprio ciclista que está nas cidades, né? Uhum. Mas é muito comum. Às vezes, a gente quando tá correndo, né, Binho, a gente fala assim, pô, mas o cara não olha os dois lados. Uhum. A gente não olha os dois lados. É muito comum você entrar numa mão e você
não olhar, aquilo que você falou, você já vai virando e olhando e Olhando, nós fazemos isso, Sim. né? Então, o correr na contramão, né, que a gente até indica para o pessoal fazer isso, né? Esse é um dos motivos de você olhar o carro, né? Mas assim, você ficar realmente atento nos cruzamentos, né? E quem, infelizmente, falando mais específico de Mojimirim, a gente não tem tantos locais, tantos parques, tantos locais apropriados para você fazer a prática da atividade física, no caso a corrida. Então você acaba entrando no meio das ruas e no fluxo comum, né? E aí o correr 6 horas da tarde realmente é um horário ruim, né? O Fabinho, às vezes, eu também treino de manhã, então você pega 4 horas e a gente corre até no meio da rua. Sim. Porque não tem carro, né? Não tem carro nenhum, na contramão você corre no meio da rua. Mas você não consegue, né, Binho? Num horário de pico. Não dá pra praticar, fazer esse tipo de correr no meio da rua e tal. O correr na contramão, eu acho que é mais benéfico, né? É mais seguro para você tá vindo o carro que tá vindo na sua direção, né? Para você não ser atropelado pelas costas. Mas que você falou, no cruzamento, ter que cuidar do cruzamento, né? Porque o pessoal não tá, o de carro, a pessoa de carro, de moto, não tá vendo, né? Quem tá vindo na contramão. Tá vendo, Mas correr na contramão é muito mais... pelo menos eu sempre faço isso, né? Eu corro na contramão. Então eu acredito que seja mais seguro, né? E a gente sempre fala, né? A gente... o que seria... aí vai do gosto de cada um, né? O que ajuda, né? Você correr com roupas claras, você pega um dia escuro, você correr com uma roupa inteira preta, às vezes a pessoa não vai te ver. Então, às vezes, a gente sempre orienta a correr com roupas refletivas, que a gente chama. Geralmente a corrida tem esses amarelos fluorescentes, os marca-textos, os marca-textos que chamam a atenção. Chama atenção. Né? Tem muita gente que eu não gosto de praticar, mas o Binho, eu acho que não também. Correr com fone de ouvido, que assim, é uma coisa muito. Eu não gosto particularmente. Tem muita gente que gosta, se distrai com fone de ouvido, mas você não escuta sons. Né? Hoje tem aqueles que coloca aqui fora e você intra-ósseo, né? Você usa o som. Sim. Mas durante muito tempo tem muita gente ainda que tem aquele comum e você acaba não escutando. Às vezes o cara buzina, às vezes grita alguma coisa e você acaba não escutando. Além daquilo que você falou, né? Às vezes a pessoa tá tão concentrada naquele treino que você você tá concentrado, você nem percebe o que tá rodando em torno de você, né? E pode acontecer um acidente. Então é muito comum. Dudu, eu não sou corredor como vocês, mas eu brinco aí de vez em quando, faço a minha corridinha na rua e realmente a questão do fone de ouvido faz todo sentido. Eu às vezes vou com o fone de ouvido porque me distrai, né? Faz de alguma forma render um pouquinho mais, mas realmente é isso mesmo, né? Ele te atrapalha nessa questão de audição aí mesmo, né? E quando a gente fala em corrida, eu vejo também bastante gente, mas numa corrida... É controlado o ambiente. É controlado, né? O ambiente. Você tem ruas interditadas, apesar de ainda, infelizmente, muitos motoristas não respeitarem, às vezes, a própria corrida, né? Então, mas você tem lá uma ou duas vias interditadas, você tem todo um ambiente controlado, onde aí o fone de ouvido... eu acho que faz mais sentido, é a minha opinião, né? E eu não gosto, porque começa a me incomodar e tal. E às vezes eu gosto de sentir o corpo, o som. A respiração. A respiração, você sabe o que você tá forte, o que você tá fraco. Quando você coloca um som, pra mim me atrapalha. Eu me perco um pouco. Às vezes você coloca uma música muito agitada e você dá uma acelerada e você não percebe, mas aquela música tá te acelerando, né? Tem muita gente, tem amigos meus que correm, eles saem para correr, coloca podcast, vai embora. E você falou que você faz super bem, que te ajuda. Então, assim, cada um, mas precisa tomar esse cuidado, porque pode acontecer um acidente, uma fatalidade que é muito, principalmente nas cidades, é muito comum, né? Infelizmente, né? Acontece. Eu faço uso de fone de ouvido. Você faz, né? Eu faço. Principalmente quando eu tô sozinho, né? Mas agora que eu tô correndo mais acompanhado, de final de semana tal, que sempre tem alguém, a gente acaba conversando mais, né? Então daí já o fone de ouvido já não faz tanto sentido. Mas no caso de bicicleta, no ciclismo, o fone de ouvido totalmente descartado. Porque daí você não consegue escutar som, você não consegue escutar. Porque o ciclismo você corre na mão, né? Da via, né?
Aí você não sabe se tá vindo um carro, se tá vindo um caminhão, se o carro tá buzinando. Então, né, pra mim é praticamente impossível o uso do fone de ouvido no ciclismo. Mas ainda acho meio pouco válido, claro, tendo todo cuidado, né? O uso do fone na corrida. Na corrida. E quando você trabalhava, Ricardo, vocês tinham alguma estatística ou quais eram as ocorrências maiores, assim, que a gente pode falar, vamos listar aqui, nós temos uso de celular, que hoje não vamos ser hipócritas e todos nós usamos celulares no carro, né, que não deveríamos usar, né, a maioria dos carros hoje tem Bluetooth, então você poderia, mas a gente tem aquela necessidade de, o cara mandou mensagem, você precisa responder para ele, é assim, né, não vamos falar que não usa, porque usamos, né, não deveríamos, mas usamos. Tem o uso de bebida alcoólica, né, que eu acho que hoje diminuiu muito, né, por causa de as grandes cidades hoje de bafômetro. Eu acho que neste quesito, eu acho que tem uma consciência muito grande, né? Eu acho que a gente vê cada dia mais pessoas que vão para festa, alguma coisa, muita gente de Uber, que antigamente não existia, existe um controle maior, né? Antigamente não existia esse controle, né? Então hoje as multas são grandes, são pesadas. Então acho que o pessoal tem uma consciência, mas isso é um fato muito. Tem a distração, que é uma coisa que a gente, às vezes, dirigindo, aquele 1 segundo que você se distrai. Quem nunca trocou uma faixa na rodovia sem olhar para o lado? Nem todo mundo usa o retrovisor, né? Mas é mais ou menos esses casos, né? Que é distração, é celular, bebida alcoólica. Exatamente. Né? O celular eu acho que é o campeão. É o campeão, né? Campeão. O celular é o campeão. A bebida alcoólica, você frisou bem, acho que a consciência aumentou, o Uber ficou acessível. Hoje, numa cidade pequena onde nós moramos aqui, você pega um Uber, você paga R$7, R$8, você tá lá no local. Sim. E depois você volta, principalmente de finais de semana, tem horários disponíveis, né? Mas eu acho que o celular, né, ele contribui muito para esses acidentes, né? Muito, mano. Vários casos a gente atendeu aí de, que aconteceu? Distração. Na hora a pessoa não fala que estava usando o celular. Sim, mas essa distração qual é? É muito por conta do celular, que acaba não dizendo. Mas causa muito. Pessoas usam fone de ouvido no carro também, ali, para de repente conversar, alguma coisa também, que há uma distração. Então, esses casos aí de acidentes, eu particularmente, o que eu peguei de corredor mesmo foi esse específico. Eu peguei uma vez de bicicleta também numa vicinal, mas aí foi um acidente que ele caiu, acabou caindo lá numa valeta, alguma coisa lá, não teve envolvimento com o veículo. Mas você pegar os acidentes de trânsito aí que envolvendo é muito pelo uso do celular, e também a bebida ainda tem isso também, mesmo tendo a consciência, o pessoal se conscientizando, mas ainda tem bastante acidente aí com o uso de bebida alcoólica. E é assim, eu acho que assim, a grande diferença entre, aí o Binho pode falar que ele é praticante, né? Existe uma diferença, né? Que o corredor, ele pode correr na contramão, né? Eu lembro que até a gente veio no carro, a gente veio conversando, quando na época do Covid, que foi a época que praticamente eu comecei a correr no Covid, eu saía muito para correr em rodovia, muito, porque tinha aquela restrição, né? Você não podia correr com um amigo junto, tinha que usar máscara. Tinha que usar máscara. E aí tinha medo de você ser abordado na cidade, não podia ter aglomerado de pessoas na época, e aí correr com máscara sem condição nenhuma. Entendi. E a gente saía para correr em rodovia, porque ninguém via, era meio escondido, né? E eu saí muito para correr em rodovia. E aí, como eu era novo, sempre o pessoal falou, olha, sempre corre na contramão, nunca na mão. E aí eu lembro que uma vez a gente tava indo naquela estradia, o anel viário de Itapira, e tava chovendo muito. E, cara, tava quase impossível de você correr na rodovia na contramão, porque os caminhões vinham mesmo a 60, 70 por hora, mas é uma velocidade absurda, né? Porque ele levanta uma cortina de vento muito grande, né? E aí depois eu comecei até ficar com medo de correr em rodovia, porque eu acho perigoso, né? Na época foi uma alternativa, né? Mas é um pouco diferente do ciclista, né, Binho? Que ele não pode correr na contramão, pedalar na contramão, né?
Não é que não pode, né? Não sei se não pode, vamos Sim. falar assim, mas não é recomendado, Não é né? recomendado, Não, né? porque na rodovia tem as saídas de carro, né? Tem as entradas de trevo, tudo. E você vindo na contramão, o carro vai vir direto ali no acostamento, porque o carro, querendo ou não, ele invade o acostamento por onde a gente pedala, né? Sim. Pra ele entrar na rodovia. E numa descida, a gente de bicicleta aí consegue pegar uns 50, 60 por hora, né? Imagina um carro e uma bicicleta de frente ali, é fatal, né? Então a gente precisa. Existe pessoas que pedalam na contramão, mas é coisa tipo, não é um ciclista, né? É uma pessoa que está se locomovendo de um ponto ao outro só. Não é que ele está praticando o ciclismo na contramão. Mas a gente necessariamente pedala na mão Na mesmo. mão, né? Na mão. Não tem jeito, não tem outra forma ali. E o seu acidente, como que foi? Então, até queria explicar um pouco aqui, porque você me chamou aqui por causa de mais sobre o acidente que eu tive, Sim. né? Que foi na pista enquanto praticava ciclismo, enquanto estava treinando, né? Isso foi em 2022, 20 de dezembro. Você estava preparado para qual prova? Eu estava inscrito no Ironman 70.3 de Florianópolis, que ia acontecer em abril. Eu estava começando o ciclo ali de treinamento. E 20 de dezembro, eu saí de casa, era umas 5 horas da manhã. Eu acostumei. Foi justamente na época da Covid. Comecei a sair bem cedo, porque não tem tanta fiscalização, 5 horas da manhã, né? Então eu comecei a treinar mais cedo para tentar fugir da fiscalização, de não poder correr na rua, não poder pedalar. Aí só que daí eu acostumei. Acostumei a sair bem cedo. Em 20 de dezembro nem tinha tanta necessidade de sair tão cedo assim, mas eu saí, porque eu já estava de recesso no meu trabalho. E chegando aqui em Mogi Guaçu, ali no trevo, um pouquinho antes do trevo que divide Pinhal e Estiva, para falar a verdade, eu nem sei o que aconteceu. Não sei se foi um carro, se foi uma moto, se foi um caminhão, não sei o que foi que me atropelou. Só sei que eu acordei caído no acostamento, bem próximo à faixa de rolamento ali. Uma pessoa já tinha parado o carro para me ajudar, já tinha chamado o resgate. E na hora que eu acordei, senti muita dor nas costas, né? Na parte esquerda aqui, principalmente. Acho que foi onde me atingiu. E dali já fui pro UPA, depois pro hospital, mas tive múltiplas fraturas aí de escápula, costela, processo transverso, né? Que é um ossinho ali da coluna. Tive uma lesão no rim, que foi uma questão mais séria, que eu tive uma lesão no rim. E no primeiro momento que eu fiz uma tomografia, o hospital na Santa Casa de Mogi Mirim já estava preparando para tirar o meu rim esquerdo. Aí a gente, como eu conhecia, não que eu conhecia, né? Como tinha mais contato com o pessoal da Santa Casa, acabaram fazendo outro exame com contraste, e justamente por causa da Covid estava em falta o contraste, então precisava de autorização do órgão competente lá. Daí eu fiz um outro exame, viu que não era uma lesão tão grave assim, e eu fui tratado por medicamento. Fiquei 5 dias na UTI lá, na Santa Casa de Mogi, mais 5 dias no quarto normal, e depois parti pra recuperação, que foi quando a gente começou a ter mais contato, né, Dudu? Sim. Que eu fui Sabe, o carro que te atropelou foi que parou e prestou? Não. Foi embora. Foi embora. Não sei, então, por isso não sei se foi até caso. Hoje não sabe. Não sabemos. Até o pessoal foi atrás para ver se tinha câmera. Não, ali naquele trecho não tem câmera. Não tem. Não tem. É aquele trecho depois da Silvano. Foi isso aí, Binho? Foi antes das 6 horas. Da manhã. Da manhã. 6 horas da manhã. Tinha boa visibilidade ou tava escuro ainda? Não, 6 horas da manhã em dezembro tá claro. Claro, já tá claro. 5 horas, 5 e pouco da manhã. Verdade, tá bem. Eu acredito, talvez por ser um pouquinho depois da saída ali daquele trevo, a pessoa tava Distraído. Pode ser que tava no celular, distraído. Semana? Terça-feira foi. Foi uma terça-feira. E acidente envolvendo carro. Comigo foi só isso. Já caí de bicicleta na via, que nem eu tava comentando no começo aqui, que eu perdi o Ironman ano passado, porque eu tive mais uma queda de bicicleta, acabei quebrando a clavícula, daí eu perdi. Mas envolvendo um carro, um terceiro, sim, foi só essa vez aí. Mas ali a gente acabou se aproximando mais, né, Dudu? Lá na Espaço An, com o DN. Sim.
Daí eu tive que fazer uma reabilitação lá e voltei. Até fiz a prova do 70.3 em abril, menos de 4 meses aí depois do acidente, eu fiz a prova e seguimos. Não parei, não. E tem assim, né? Se a gente falar desses acidentes, né? A gente tem, assim, são vários fatores, né? A gente pode falar sobre falta, você falou sobre visibilidade, né? Que é uma coisa que pode ocorrer, né? Principalmente, vamos falar também cidade, mas a falta de iluminação, a gente sabe que a rede pública, as ruas não são tão bem iluminadas. Você sabe que a gente corre, às vezes, ali próximo ao Buffalo Grill. É uma coisa perigosíssima, né? Eu acho muito mal iluminado ali. Tem dias que nem tem iluminação, tá apagado. Tem dia que nem tem iluminação, né? A gente pode falar um pouquinho sobre também, a gente vai ver um pouquinho de segurança, né? Que segurança não correr sozinho, né? Muita gente hoje procura de correr junto, né? Mas aí é uma coisa de segurança, né? Mas assim, né? A gente não tem, para as pessoas entenderem, né? Às vezes eu já vi muito, e eu vejo muito quando é corrida, eu não sei por que as pessoas têm ódio dos corredores. Eu não sei qual que acontece, porque parece que o problema dele aconteceu naquele domingo, naquele momento que ele ia passar naquela rua e tinha aquela corrida. E a gente ali, a gente não tá, nós não podemos competir com o carro. A gente tá fazendo a nossa prática de atividade física, porque infelizmente nós não temos parques adequados para fazer a prática da atividade física, né? Nós não temos calçadas para correr, que a gente poderia correr na calçada, mas se calçada não pode nem ter acessibilidade, as pessoas não conseguem caminhar nas calçadas, imagine você praticar uma atividade física. Né? Então tem vários aspectos que os corredores são obrigados a dividirem a rua junto com os veículos, junto com as motocicletas, e aí fica todo mundo se matando ali. Claro que a gente não escuta tantos problemas, mas a gente, quantas vezes eu tô correndo numa mão, o carro pode passar justamente na outra mão, não, mas o carro passa grudado, colado em você. E às vezes na corrida você não consegue correr numa linha reta sem mudar a direção. Às vezes você dá uma bambeada, vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, escapa de um buraco, né? Então, no desnível, né? Tem bastante. Eu não consigo entender por que as pessoas gostam de tirar fina. Porque muitas pessoas tiram fina. E não tem porquê. Não sei qual que é esse ódio que as pessoas têm, essa briga que tem com o corredor. E é uma coisa do que a galera aí os carros, as motos, tem que se acostumar, porque sei lá, uns 4, 5 anos pra cá, o número de pessoas correndo aumentou, assim, muito, né? Eu, pelo menos, percebo aí, muitas pessoas que antes eram totalmente sedentárias, hoje correm, né? Sim. Não aí, né? Como vocês aí participam de maratonas, mas as pessoas viram e mexem e correm aí, tá correndo na rua. Então, o número de pessoas que estão na rua correndo aumentou muito. Eu vejo isso aí. De uns anos pra cá, muita gente procurou a corrida. Eu costumo dizer que a corrida é o esporte mais democrático que tem. Um tênis, uma bermuda e uma camiseta, você tá lá, né? Sim. Você vai fazer uma natação, requer um local específico para você treinar, um tênis, enfim. Corrida não, vou me exercitar na rua. Eu acho que o pessoal aí, os condutores aí tem que ter essa ideia de que, realmente mais pessoas vão estar correndo na rua, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu também tô lá dirigindo e amanhã eu tô ali correndo, eu também quero, né? Sim. E aquilo que a gente comentou, às vezes a gente tem algumas posturas meio que já próprias de quem dirige um automóvel ou moto, e aí a corrida a gente vai falando, pô, mas por que o cara fez isso? Então, é difícil, mas é aquilo que você falou. Precisa haver um convívio. Sim. Se eu pudesse, se eu tivesse algum local, vamos dar um exemplo, uma lagoa do Taquaral em Campinas, que o pessoal fecha a rua, vira um ambiente propício para a corrida. Eles fecham, acho que é só de domingo, né? De domingo, eles fecham o Taquaral. Então ali você tem um ambiente seguro para você praticar, né? Agora, nós não temos isso daqui em Mogi. Quantas vezes você também deve fazer parte de fechar o Zerão, quantas vezes a gente já conversou para fechar o Zerão de domingo, sabe? Precisa ter esse tipo de incentivo, porque senão vai ficar um brigando com o outro, e a gente vai ter que conviver, porque cada dia tem mais corredores na rua, cada dia tem mais carros na rua, cada dia a gente está mais acelerado a nossa vida, parece que a gente está sempre atrasado para resolver as coisas, né?
tudo aí vem uso de celular, uso disso, isso daquilo, que acaba entrando nesse conflito que eu não sei porquê, né? A gente vê muito, o Fabio já praticou, já foi em provas, às vezes provas grandes é um pouquinho diferente, mas provas menores tem muito problema com carro. Muito. Moto nesse aspecto é mais fácil, que às vezes ele passa um coninho aqui, moto é mais rápido. Mas a gente tem muito. Prova grande, você vê. Eu sempre falo, pô, você vai participar de uma maratona em São Paulo. Cara, os caras fecham uma rua, eles fecham uma 23 de maio. O cara fecha uma 23 de maio, que é uma via importante em São Paulo. Só que naquele momento vai ser fechada para a prática da atividade física, sabe? Aqui fecha meia rua, o pessoal briga, sabe? Claro que às vezes é difícil você avisar todo um bairro, toda uma população que vai ter uma corrida. São raros que acontece, né? É muito difícil. Mas você pega São Paulo, às vezes um mês antes da corrida, já tem placas, ó, dia tal vai estar fechada essa via, né? Então, a gente precisa ter uma harmonia com todos, porque senão vai ser aquilo que você falou, vai ser cada dia mais difícil esse convívio de corredores, e não só corredores, tem pessoal que caminha, tem um monte de, né? Então, se a gente pudesse ter um parque, eu sempre falo, eu sou apaixonado por Curitiba, né? Minha família é de lá, e eu vou no Parque Barigui, assim, não sei se vocês já foram no Parque Barigui em Curitiba, é fantástico, é um lugar que cheira atividade física. Lá, para vocês terem uma noção, ao entorno do parque tem 3 vias. Então tem uma via que é de pedestre, uma via que é de bike e uma via que é de corrida. Então o entorno do parque, claro que não todo o entorno do parque, às vezes que elas se juntam, mas tem as 3 vias bem divididas. E aí a pessoa que quer pedalar vai na via tal, a pessoa que quer correr na via tal, a pessoa que vai caminhar. Só não tem muito aquele fluxo vai e vem, porque é um pouco mais difícil. Mas tem essas 3 vias bem respeitadas. Então é gostoso de praticar atividade física, mas eles têm essa estrutura e a gente não consegue. Não é só Mojimirim que tem esse problema. Algumas cidades têm esse problema. Tem problema de ser cidades como Morro, Itapira é um lugar de muito subida, e tem que praticar, né? E às vezes a pessoa fala, então tá bom, vou correr 4 horas da manhã. Aí é perigoso para você correr sozinho. Às vezes as mulheres elas não conseguem treinar sozinha porque tem o risco de algum assalto, alguma coisa. Então são coisas que a gente vai... Agora entra um período do frio. Chega 4 horas da manhã... Difícil. Difícil, 5 horas da manhã. Às vezes a pessoa fala, vou correr 7 horas da manhã, né? E tem muita gente... Eu não gosto de treinar... Eu não gosto de treinar aos domingos. Quando eu treinava, agora eu tô nesse ritmo de maratona um pouquinho diferente, mas eu não gostava de treinar aos domingos, eu treinava de sábado, porque eu gostava de ter o meu domingo off para dar uma descansada. Mas o sábado, 7 horas da manhã, é um dia comum. É um dia comum. Tá todo mundo saindo para trabalhar, tem muita gente que trabalha. Domingo, já o pessoal já acorda um pouco mais tarde, né? É um pouco diferente, mas sempre vai ter essa... E a gente tem alguns lugares em Mogi que está chegando a um ponto de ser impraticável as corridas, porque não tem como. Né? Porque fica nessa loucura de carro, a gente não ter calçada, a gente não tem para onde fugir, né? E às vezes um outro fator que é muito interessante, que às vezes as pessoas precisam ter a consciência de, às vezes você correr na rua, ele na cidade, ele tem um fato também, além de você tá livre, você tem o fato de você estar, se você precisar, você tem um banheiro, se você precisasse ter onde beber água. Então tem esse fator também, né? Porque você vai ser numa rodovia, você vai correr 20 km na rodovia. E aí? Sim. E banheiro? E água? Às vezes o Binho sabe que às vezes a gente corre, as pessoas correm porque, vou dar uma volta de 5 km, por exemplo, e vou parar ali porque tem água, tem banheiro, se precisar. Então você utiliza desses meios para você realizar o seu treino, né? Numa rodovia já é um pouco mais complexo. Aí você vai levar, um carro de apoio. Um carro de apoio transitando, um carro de apoio não pode correr, não pode estar na contramão no acostamento. O carro nem pode, né? O carro ele nem pode transitar pelo acostamento. Então aí você vai correr sozinho. Como que a pessoa vai fazer um staff, né? O Fabinho treina muito treinos longos, né? Sim. Como que vocês fazem em pedal? Se vocês levam o suplemento, a água, tudo com vocês? Muitas vezes a gente leva no... Agora eu tô treinando para Ironman. Praticamente todo sábado a gente vai até um local, que a gente está treinando muito ali em Conchal, Engenheiro, que exatamente a gente está treinando lá porque a gente se sente mais seguro.
É uma rodovia duplicada, que não tem tanto movimento de final de semana. É um asfalto novo, porque ela foi feita agora recentemente, acho que 2020, por aí. Então a gente leva as coisas no carro, água, suplementação, alguma coisa, pedala, para no carro, ou tem locais lá, postos de gasolina, tem 2 postos de gasolina nesse trecho, que a gente para pegar água. Então já é bem mais controlado ali, justamente para essa questão de segurança. E eu me sinto muito bem lá. Sim. Depois desse acidente, eu procurei pedalar nos lugares mais seguros. Aqui mesmo, onde eu sofri acidente, eu acho que eu conto nos dedos da mão quantas vezes eu passei ele depois. Sozinho, eu nunca mais pedalei. Inclusive nesse dia eu não comentei. Nesse dia eu tava sozinho. Tava sozinho? Eu tava sozinho no acidente. Nossa, e aí? Assim... então, parou esse cara... Parou o carro pra te ajudar. Parou esse cara pra me ajudar, um outro motorista. Aí na hora que eu acordei, até conversei com esse cara outro dia, até me emocionei, encontrei com ele numa outra corrida aqui no Iguaçu. Ele é da onde? Ele é do Iguaçu. Não, o cara que parou o carro, não. O cara que parou o carro, ele só ligou pro resgate e logo foi embora. Sim. Porque tinha um outro ciclista chegando. Eu nem conhecia ele. Eu esqueci o nome dele, é Luiz. E acho que é Luiz. Ele chegou, ele já ficou ali comigo, tal. Ele que ligou pra minha esposa, ligou pra minha mãe, depois que eu não consegui falar com a minha esposa, porque o meu celular tinha acabado, tinha moído no acidente. Então eu tô sempre procurando pedalar com mais gente, sozinho nunca mais fui, e pedalando mais em lugar que eu sinto mais segurança, um lugar mais seguro, né? E esse lugar em Conchal, Engenheiro Coelho, ali na Zeferino Vaz, tem bastante assessoria que vai, então tá bem legal. Porque o pessoal acaba achando seguro. Exatamente. O pessoal de Campinas vai até ali pedalar. Campinas, a região inteira ali, tá legal. Outro dia eu encontrei um pessoal de São Paulo, sai lá de São Paulo pra pedalar aqui no interior. E voltando a falar sobre o assunto do que você não sabe por que esse pessoal, inclusive os motoristas, né, parece que um ódio, né, de corredor e tal. É que esse pessoal, acredito que eles pensam que é tudo muita brincadeira, né, Dudu? Correr é brincadeira, não tá fazendo nada. Já escutei muitas vezes o cara me xingando, chamando de... Acho que você deve ter escutado também, vagabundo. É a coisa que eu mais escuto. Ô, vagabundo! Você acha que é hora de correr? Cara, tem dia que, tipo, muito poucos, né? Eu consigo um pouquinho mais tarde, de sábado, um dia que é feriado. Mas você, tô correndo lá às 6 horas da manhã, o cara me chama de vagabundo. Tô indo pra quê? Tô indo às 6 horas pra quê, então? Não, então, mas isso é uma coisa interessante, porque assim, quando não, é só para você praticar atividade física, para você entender o que acontece nela. A gente não sabe o que acontece nela. Quando eu comecei a correr, quando eu não corria, eu achava louco o cara acordar 4 horas da manhã para treinar, o cara correr meio-dia, que eu já vi, quando eu correr meio-dia. Aí depois você corre, se o cara corre meio-dia, porque às vezes ele só tem esse horário, ponto. Ele está fazendo a atividade física dele, ele poderia, se fosse tarde, que ele está correndo, vai correr meio-dia, então ele tá ali. Então nem sempre o cara tá lá porque, o cara quer correr meio-dia, não, porque é o horário que ele tem. Exatamente. Né? Já vi quantas vezes eu vi o Ivan Albano treinando 11 horas da manhã, porque às vezes ele tinha as atividades dele, ou às vezes as pessoas não entendem, mas ele está treinando para uma prova específica e aí é importante treinar meio-dia. No horário que vai correr. Por adaptação, por algum que nem vocês. Vocês às vezes vão fazer a maratona. Que horas começa a maratona sua no Ironman? No Ironman, depois de 2 horas da tarde. Então, 2 horas. Então, você às vezes precisa treinar uma maratona, vai fazer um longão às 3 horas da tarde, porque é o horário que você vai estar, né? Então tem toda aquela aclimatização, tudo, porque às vezes você vai... A temperatura vai ser agradável. Então, talvez você não precisa treinar as duas, mas vai estar 35 graus. Você precisa treinar para ter essa adaptação, né? E aí, eu falei, esses caras são loucos, meio que pedalam em rodovia, que falam, olha que loucura. Aí você vive do esporte, você vai entendendo algumas coisas. Exatamente. E você vai falar, mas espera aí. E eu hoje procuro, às vezes eu pego um ciclista numa rodovia, eu tento jogar até pro meio, porque eu sei que o vento também, né? Atrapalha muito. Vácuo, né? Que vocês chamam? O vácuo é quando a gente tá atrás, né? Mas a corrente de ar, né? A corrente balança, um caminhão muito grande quando passa do lado, bem colado, nossa, balança a bike ali, é perigoso cair. É perigoso cair, Acontece, tem gente que cai. Se você não estiver atento, se não tá esperando, sei lá, um cara que tá com fone de ouvido, não tá escutando que tá vindo um caminhão, passa o caminhão do nada ali, tá desatento, a bike balança e vai pro chão, cara. Acontece.
Acontece muito. Mas isso, Dudu, que você falou, a gente não sabe que a pessoa tá vivendo, não sabe que tá ali, tá correndo essa hora porque quer, né? É a hora que dá. Semana passada eu fiz um treino de 180 km de bike e depois corri. Era 12:30, tava correndo. E quem vê você correndo naquele momento falou assim, porra, você acha que é hora de correr? Na rodovia, essas horas, puta, solto, caramba. Não é porque eu quero, é a hora que deu, é a hora que tem. Então quem não pratica atividade física, corrida, não sabe como é que é. E acha que é brincadeira, e não é, tipo, não é um passatempo, não é... pode ser considerado um hobby, é um hobby, mas faz bem não só pro físico, como faz bem também psicologicamente. Então, até tem uma frase aqui que eu destaquei aqui, né? Você vê, ó, cada pessoa correndo na rua é uma pessoa tentando viver melhor. Exatamente. Então, assim, a gente tá fazendo a nossa prática da atividade física e, assim, eu acho que precisa ter o respeito, né? Porque eu não praticava e depois virei um praticante e tento respeitar porque eu sei o quanto é difícil, né? E aí a gente não tem aquilo que a gente comentou, nós não temos lugares específicos. É diferente, o cara vai jogar bola. O cara vai jogar bola e tem o campo, tem um ambiente fechado. Ele não tem um ambiente, entendeu? Quantos campos não tem em Mogi-mirim? Entendeu? Então a gente não tem. Eu gosto de corrida, você gosta de corrida e a gente tem que se virar. Então a gente precisa ter essa luta dessa conscientização e também os corredores também precisam ter a conscientização. Também não é? Eu tenho muito cuidado com, vamos supor, a gente sempre brinca, e aí? A faixa como fala? Quando vem um carro, você para na mão. A mão é de quem? É do carro ou é de você? O que faz? Né? Você vai atravessar uma mão. Você vai atravessar uma rua, onde a rua é principal. Você para ou não para? Entendeu? Então precisa ter um respeito mútuo para entender. Se você está andando de carro próximo ao Zerão ou próximo a Dibicharve, que são lugares que tem muitos corredores, você precisa ter uma atenção lá, porque você vai cruzar com muita gente. Sim. Diferente de você ir pela SP340. Não, SP340, você vai numa rua interna que você não vai ter um corredor. Mas você precisa ter. E o corredor também precisa entender. Eu sempre brinco. A moto, ela precisa entender o fluxo que é, porque ela é menor que um carro. Ela tem lugar que a moto não passa, e às vezes o pessoal aquele rápido, eles vão cortando, só que se uma moto bater a minha 40 por hora, não acontece nada. E o cara pode morrer. Então, para mim, não acontece, eu sou maior do que ela, mas não quer dizer que eu vou passar por cima dela, porque eu sou maior. E o carro também precisa ter respeito para a pessoa que está ali correndo, para praticar uma pessoa que está uma caminhada, ou seja o que for. Né? Imagina aquela menina lá a Mica, né? Que pratica, ela pratica, esqui, não sei se você conhece ela pratica esqui. Milene, né? Ela pratica, eu já vi ela pratica esqui pelas ruas. Não tem onde, né? Aonde que ela vai praticar? Tem que ir na rua. Ela tem que ir na rua. E não tem o que fazer. É o esporte dela. Uhum. Ela gosta e beleza. E ela se vira e deve ter os problemas dela. Então, ela até mais, porque ela vai... ela pega mais velocidade, né? Ela tem uma velocidade maior. Que é até legal falar que o triatlon o pessoal eu não sei como chama, acho que é speed, né? Para o pessoal entender, né? Uhum. A speed, a maioria ela é praticada em rodovias, né? Por causa, praticamente só em rodovia. Só rodovia, por causa da velocidade. Por que é? Por causa da velocidade, da questão do fluxo, né? Do local, exatamente. Do local, porque não dá porque você vai pegar uma rua aí, a speed ela é mais... O pneuzinho é menor, então ela é mais arisca, vamos falar assim, né? Se você pegar um buraco aí, pra você cair é bem mais provável, mas existem provas dentro da cidade. Sim. De speed. Mas é um ambiente, é um ambiente fechado. Aqui no Iguaçu tem de vez em quando ali na Avenida dos Trabalhadores. O Lambra tem muito, né? Só que daí é fechado lá. É que não tem condição, né? Não tem condição de você dividir a bicicleta no meio dos carros, né? E o pessoal de mountain bike aí é mais terra, né? É mais terra. É mais terra, né? É difícil você ver um ciclista treinando na cidade, né? Difícil. É difícil. Não é um local apropriado. Não é um local apropriado. E aí a corrida não tem jeito. A corrida a gente tem que ser na rua mesmo. Tem que ser na rua e tem que ser na cidade. Tem que ser na cidade. Então a gente tem que ter um entendimento aí mútuo, né? E os motoristas e também os próprios praticantes de corrida, né? A gente tem que entender que a rua, vamos falar assim, que são dos carros, dos automóveis, né? E muitas vezes, tipo, dá pra
dá para dividir o espaço ali, tranquilo, dá para dividir. Sim. É só ter o respeito, é só ter atenção. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Que dá para dividir, dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Dá para todo mundo ser feliz ali na Eu comida. queria até deixar aqui umas dicas pro pessoal aqui, pra gente, já indo para a parte final, né? A gente até separei aqui algumas dicas, né? Acho que principalmente para os corredores, acho que é legal você sempre correr contra o fluxo, né? Eu acho que acho que a grande maioria já, principalmente os mais experientes, já tem essa sensibilidade de correr contra o fluxo, né? A gente pode falar também comentei sobre roupas claras, roupas mais visíveis, né? Que chama atenção, né? A gente pode falar também, principalmente nas cidades, tem muitas travessias de rua, né? É difícil você pegar um lugar que você não tenha travessia de carro, então precisa tomar muito cuidado quando cruzar, né? Infelizmente, todo mundo entra, olha só do lado onde é a mão e não fica olhando os dois lados. É comum isso. Eu acho até um reflexo natural das pessoas. Não é uma coisa que a pessoa faz por maldade, é natural isso. Se tem vindo fluxo aqui da minha esquerda, eu não vou olhar para a direita, porque não vem fluxo na direita. Eu olho aqui e entro. No seu caso, você comentou que teve aquela colisão. Nenhum dos dois estão errados. Sim. Talvez a moto errada por... Não parou, ela não parou. Não virar muito na esquina ali, porque a moto passa colada. Eu, às vezes, muitos casos, eu às vezes até subo na calçada quando tem uma curva muito... Sabe ali no Castelo do Chopp, quando você vai descer sentido Tucurão? Sim, você vem pela Botese e desce o Tucurão no Castelo Chopp. Ali eu desço pela calçada, porque os carros, eles... Carro e moto sobem aquela rua e passam lambendo para pegar Pedro Botese. É normal o fluxo. E o corredor, ele tá no cantinho, mas ele tá ocupando um metrozinho ali, e o cara olha para lá e entra. Né? Então, eu acho que vale uma dica também para as pessoas que, às vezes, a travessia, tem um carro, procure parar, espera, deixa o carro passar, não vai perder o treino por causa disso. O pessoal não gosta disso. Porque não confia no motorista que acha que tá vendo e tal. Porque... E às vezes o motorista tá com o som alto, não tá escutando. Às vezes, então, são como fala, são rotinas do dia a dia de quem corre e de quem dirige, que são rotinas normais. Então, a gente também faz isso, né? E a gente pode falar também a gente já falou sobre fone de ouvido, né? Que eu acho que é uma coisa que eu não gosto particularmente, mas tem muita gente que corre e precisa tomar cuidado com som muito alto, né? Hoje tem fones de ouvidos próprios que deixam o ouvido aberto, que dá para você escutar os dois sons, né? A gente pode falar, a gente comentou sobre práticas em locais apropriados, mas isso não depende de nós. São políticas públicas, né? Isso aí já é inerente a nós, né? E assim, uma outra dica que é legal é sempre assim, se possível, correr em grupo. Eu acho que o grupo ajuda bastante, né? É uma mini comunidade ali, vamos dizer, e aí tá todo mundo um grupo maior, ou talvez um motociclista, um motorista veja um grupo maior, entendeu? Então, e um olha o outro, né? Um olha o outro, um ajuda o outro, às vezes tá na frente, né? É comum, às vezes, você falou, carro, cuidado, tem carro pela direita, pela esquerda, então é comum isso daí. Às vezes o pessoal usa bastante, eu particularmente, quando eu vou entrar numa rua, eu uso o sinal assim, ó, eu balanço o braço, aí você vai pegar uma rotatória, principalmente a rotatória ali do Tirigué de Mojimirim, tem um movimento muito grande, você vai cruzar as mãos, às vezes passa, às vezes dá um jóia, o cara para, você jóia. Então, eu acho que precisa ter um respeito mútuo. Então, são um carro e uma pessoa dividindo o mesmo espaço, né? Então, acho que são dicas bem legais para a gente ter esse respeito. E saber que o trânsito não é só de carros. O trânsito é de todo mundo. É carro, é pedestre, é motocicleta, todo mundo está envolvido, e eu acho que é legal ter essa consciência, né? Sim, com certeza. E aí, para terminar, eu acho que eu gostaria que... acho que foi legal, foi um bate-papo super interessante a gente falar. Eu acho que a palavra é conscientização. Eu acho que a gente precisa ter essa conscientização no trânsito, né? Nós somos praticantes de corrida, nós somos condutores de veículo, então a gente talvez consiga entender os dois lados, e tem algumas pessoas que não consigam entender. Então, eu acho que é legal ter essa conscientização.
o motorista, o condutor do veículo ter mais paciência, ou o corredor também ter mais paciência, que eu acho que é uma relação dos dois. E realmente, eu acho que cada dia mais vai ter mais corredores na rua, como o Ricardo comentou, vai ter mais carros na rua. Se a gente falar que 15 anos atrás, 20 anos atrás, os centros da cidade eram totalmente diferentes. Hoje tem carro para tudo quanto é lado. É uma loucura a quantidade de carro. Mas eu acho que desse podcast, eu acho que a palavra conscientização, eu acho que ela cai muito legal, né? Uma conscientização do trânsito de todo mundo, que vai ter um contato mútuo aí de todo mundo todos os dias, cada dia mais, né? Eu queria que você, Ricardo, deixasse alguma palavra final aí, alguma coisa dessa experiência que você já teve como bombeiro, como atendimento de socorrista, né? Você deixar alguma palavra de incentivo aí, de conscientização para o pessoal, o Fabinho também, que passou por esse problema, para a gente fechar o assunto aqui. Legal, eu acho que a questão da conscientização, a gente levantou vários temas aqui, várias possibilidades, né? Os cuidados aí de ambas as partes, os corredores, o pessoal que pratica com os carros, enfim. Mas eu queria deixar uma dica. As pessoas hoje precisam aprender a salvar vidas. Precisam aprender primeiros socorros. Você, Dudu Corredor, o Binho, qualquer pessoa precisa. Porque a gente está falando de um assunto, né, super importante, e o Binho citou que já teve alguns acidentes, e a gente sabe que isso acontece, que às vezes não envolve o carro, e a questão e aí, o que fazer? Às vezes está correndo num grupo lá, pode haver um atropelamento, um mal súbito, uma queda por qualquer motivo. E aí, pedir ajuda, ligar para a emergência, para o socorro, faz parte para prestar socorro. Isso faz parte. Isso está ali no... É um protocolo. É um protocolo, exato. Teve algum problema, liga para o bombeiro. Isso. E isso é mesmo. Mesmo que você seja ali conhecedor do assunto, você vai ter que pedir ajuda, de fato. Mas um pouco do conhecimento que você adquire pode fazer uma grande diferença ali com quem tá ali, com a vítima no momento. É alguém ali que de repente pode ter uma hemorragia, dependendo da situação, alguém no mal súbito, né? A gente vê aí várias situações que acontecem, né? Então, quando as pessoas procuram primeiros socorros, aprendem primeiros socorros, nem que seja o básico, isso faz uma grande diferença. Quando eu trabalhava, né, sempre que chegava alguma informação de alguma ocorrência, e quando tinha alguém lá que tinha o conhecimento, mesmo que seja o básico, nos ajudava muito, porque vinha informações valiosas. Como é que a vítima está respirando, a vítima está falando, e eles passavam essas informações. Então a gente já ia preparado, já imaginando qual era o cenário. Então a dica que eu deixo aqui é que as pessoas procurem aprender primeiros socorros, achem um tempo, encaixem um tempo, porque sempre a gente fala assim, vamos aprender, a agenda está lotada e tal, mas isso não é só para corrida, para atividade, isso é para a vida. Você citou, Dudu, que às vezes dentro de casa pode ter familiar, um ente querido, alguém ali, né? Então a dica que eu dou é que procurem aí primeiros socorros, aprendam aí salvar vidas, né? Que isso faz uma diferença muito grande. No mundo ideal seria que todo mundo soubesse, né? Muitas mortes poderiam ser evitadas com procedimentos simples, com coisas básicas, né? E que as equipes, os clubes, as academias, os locais, como lá no espaço, parabéns, Dudu, fui 2 vezes lá dar um treinamento lá para os funcionários, para os alunos, que cada vez os lugares abram mais espaço para nós, profissionais dessa área, poder compartilhar um pouquinho, né? Então essa dica que eu dou aí. Obrigado, Dudu. Parabéns, viu, cara? Parabéns pela iniciativa, hein? Valeu. Boa ideia, né? Boa dica isso aí. Que acontece, né? Acontece direto. Mas, já assim, aconteceu comigo duas vezes que o Ricardo foi lá, infelizmente, a gente tá cada dia mais vendo, assim, a gente acabou de comentar sobre um afogamento que teve de uma criança, né? A gente falando sobre mal súbitos que, queira ou não, estão aumentando na corrida. Está aumentando na corrida porque aumentou o número de praticantes. Sim. Então isso é normal, isso é proporcional. Vai falar que às vezes a gente já viu casos de a pessoa ser praticante e vir a óbito de mal súbito, não quer dizer que ela era um sedentário, mas acontece, isso aí é da vida. Para mim tem coisas que não dá para você evitar, são coisas comuns que podem acontecer com qualquer. A gente pode estar aqui, levantar e ter um mal súbito, né? Isso não quer dizer nada.
E eu acho que é legal essa conscientização, né? O podcast passado a gente falou sobre o autismo, que foi uma coisa também sobre isso. Cada dia mais estão tendo pessoas, estão nascendo crianças com autismo. Então, a sociedade precisa estar preparada para receber essas crianças. Como a sociedade precisa estar preparada para essa conscientização. Então, nós estamos chegando num ponto que a gente está com essa vida tão corrida, tão louca, que a gente não tem tempo para fazer as coisas que deveriam ser feitas no mundo ideal. O mundo ideal seria todas as escolas ser preparadas para criança autista, todo o comércio ser preparado, toda a calçada ter acessibilidade. Mas a gente sabe que isso não vai existir, não vai acontecer. Então, a ideia desse meu projeto é trazer um pouquinho de informação para que, se eu tenho a conscientização e puder passar isso, para mim já está válido. E que cada um possa multiplicar isso, né? Eu uso a corrida, a minha ferramenta, para poder transmitir para que a pessoa pratique atividade física e seja importante para ela, e que ela passe para sua família, para alguém que não conhece. Então, essa é a minha missão. E que a gente possa ter essa conscientização de até buscar cursos, olha, depois procura em Google como salvar uma vida, tem um monte de coisa, procura órgãos sérios, né? Que pode salvar. Você que tem uma empresa, você que tem uma academia, procure o Ricardo, procure bombeiro, procure quem seja, para fazer esses cursos e preparar essas pessoas. Porque a gente sabe que a faculdade não prepara nada. Sim. Você fez a faculdade, um cara que é formado há 30 anos, você acha que ele vai lembrar alguma coisa que ele fez? Não vai lembrar. Ele tem que estar todo dia reciclando. E é reciclando o quê? Com cursos, procurando conhecimento. Então, essa conscientização que o Ricardo falou, é muito importante, que um simples gesto, não é que você vai virar bombeiro, não é isso. Exato. Mas um simples gesto pode salvar uma vida. Exato. E a gente já vê, você com certeza já viu muitos casos de você por telefone tirar um engasgamento, tirar alguma coisa. Então isso é muito legal. Isso mesmo. E você, Binho, aí pra gente encerrar? Bom, para finalizar, eu queria deixar só claro que a corrida tá aumentando, né? Não só a corrida, mas como a prática de exercício físico, né? E isso é muito válido até para o poder público. Quando a pessoa está praticando exercício, está cuidando da saúde, ela está deixando de consumir os serviços de saúde, como um hospital, um UPA. A pessoa está deixando de consumir, vamos falar a verdade, né? Porque ela está cuidando da saúde, então ela está tendo mais saúde, então não vai precisar de hospital, tanta coisa. Porque por exemplo, eu comecei a praticar a corrida depois de ter um pico de pressão alta, vamos falar assim. Aí eu fui procurar saúde, praticar a atividade física. Então, quanto mais as políticas públicas voltadas para a atividade física, menor vai ser o investimento de saúde. Isso aí já é claro. Quanto mais gente praticando atividade, menos vai precisar de atendimento de saúde. Então, acho que as políticas públicas devem ser voltadas para a prática de exercício, como você falou, como construindo, instalando algum espaço que seja próprio para aquela atividade. A gente poderia ter o zerão, fechar no final de semana, mas isso tem que ser feito de uma forma, semanalmente. O pessoal que está em volta ali, é claro que não vai ser legal. A casa na porta da minha rua, da minha casa, está fechada. Mas, cara, os caras de São Paulo fecham a Avenida Paulista de domingo, fecha o Minhocão, fecha a Marginal Pinheiros. Então, se for uma coisa semanalmente, uma coisa rotineira, a pessoa acaba acostumando. Acaba se programando. Então, não é um dia, 2 do dia no mês. Não, é uma coisa, uma rotina. Acaba se programando e acaba acontecendo. Então a gente tem que ter essa conscientização aí, os motoristas, que a gente pratica corrida na rua, porque é onde tem. Então o motorista tem que aceitar também de uma forma, né? E também os praticantes têm que entender que ali é o lugar do carro, então a gente tem que procurar sempre no melhor dividir. Então legal, queria agradecer mais uma vez vocês terem participado, foi muito legal. E eu queria deixar isso daqui, essa palavra pra gente encerrar. Eu acho que esse podcast vem de encontro a esse tema da conscientização. Acho que a gente precisa se conscientizar cada dia mais. A rua é para todos, né? A rua, a calçada, acho que precisa ter um convívio de todos aí, ciclistas, pedestres, condutores de veículos, motociclistas.
E precisa ter uma harmonia e um respeito entre todos, né? Então acho que eu fecho esse podcast aqui com isso daí, com esse tema de conscientização das pessoas. A gente precisa ter cada dia mais calma, mais leveza na vida. Tá difícil, é difícil para todo mundo, mas se todo mundo sair aí que nem louco, acho que não vai ser legal, tá? Agradeço mais uma vez aí a presença de vocês. E aí eu queria deixar o convite aí para quem já passou por alguma situação perigosa aí, difícil na rua, que você pegue esse podcast, que você compartilhe com o seu grupo de corrida, com o seu amigo, com a sua família. E se você tiver algum problema, depois comenta lá no YouTube que vai sair esse episódio. Comenta lá, deixe seu comentário se já passou alguma situação como essa, beleza? Galera, encerro aqui o podcast Corre que dá tempo sobre o setembro, o maio amarelo. A gente falou sobre a segurança no trânsito e a palavra é conscientização.